E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da STEC. E no vídeo de hoje eu vou esclarecer algumas coisas a respeito dos sensores das lentes que servem para full frame e as lentes que servem para cropada, ou seja, no caso das Canon, as EFS e lentes EF. Qual que é a diferença? Para que serve? Do que se alimenta hoje no Globo Repórter? Então, primeiramente, antes disso, eu convido todos que acessem stecad.com.br para conferir todos os nossos cursos profissionais, cursos online, né, EAD, e cursos presenciais, todos com tutoria de qualidade, certificação profissional. Então, stecad.com.br. E é o seguinte, existem dois tipos de lente, as para sensor full frame, que é o sensor de 35mm, e as lentes para o sensor cropado, o APS-C, que é aquele que é menor, ele é uma parte, né, um corte do full frame. Então, no caso de Canon, nós temos as lentes EFS e as lentes EF. Qual que é a diferença das duas? Eu já expliquei no curso de lentes que as lentes EFS são aquelas que tem um quadradinho no corpo que você vai encaixar pelo quadradinho na câmera. Eu já mostrei isso no vídeo. E ela serve apenas para os sensores APS-C, ou seja, sensores cropados. Ela não funciona, não encaixa em câmeras full frame. Você vai ter que alinhar o quadradinho e girar. As lentes EF, elas servem tanto para sensor full frame como para cropado, que é a bolinha vermelha. Então, que é essa bolinha aqui, ó, você alinha ela no corpo da câmera, né? Coloca a objetiva e gira para fazer o encaixe. Então, essa é a diferença das duas. EFS, quadradinho, somente para sensor cropado, APS-C. EF, bolinha vermelha, tanto para full frame, né, full frame, como para cropado. Mas e aí? Ela não entra, então a EFS não entra em câmeras full frame? Não tem como encaixar? Até tem, mas vai acontecer o seguinte. Primeiramente, vamos entender, eu vou usar essa foto aqui que eu bati da Dani lá na Casa das Rosas. E vamos entender o que é o sensor full frame cropado, que eu já expliquei, ó, tem o histograma da imagem e tudo mais. Então, essa foto eu tirei com a G9X da Canon, a Cybershot, né? Não foi nem com a 70D, mas também é uma câmera de sensor cropado. Se eu tivesse tirado com uma full frame, vamos imaginar que eu bati essa foto com um full frame. Significa que o meu sensor ele teria 35mm, então eu pegaria todo esse enquadramento se fosse uma full frame. Se eu ficasse no mesmo local e tirasse a foto com um cropado, vamos supor que o sensor cropado ele seja menor aqui, ó, desse tamanho. Então, ó, vamos jogar aqui uma cor aqui preta. Então, se eu tirasse essa foto com o sensor cropado, ela pegaria só uma parte. Deixa eu tirar aqui a opacidade, ó, e rasterizar essa camada. Ele pegaria só isso aqui, ó. A luz não pegaria porque o sensor é menor. Esse sensor, como é maior, a lente, né, é redonda, a luz vem e bate em tudo. Já que esse sensor é menor, a luz aqui não teria sensor, não tem nada aqui, ela vaza, você desperdiça essa luz e você pega só essa parte, o que faz com que o quadro pareça mais fechado e você tenha um maior efeito de aproximação. Por exemplo, o fator de crop da Canon 70D é 1.6. Significa que você vai pegar a milimetragem da sua lente, multiplicar por 1.6 para saber qual que é o fator de aproximação que dá na imagem. Então, a 50mm, por exemplo, é a lente base, porque o nosso olho ele enxerga 50mm. Tecnicamente, se eu tirar uma foto com uma 50mm, tem que aparecer igual eu estou vendo ao vivo. A distância que a câmera me vê é a mesma distância que eu vejo a câmera. Porém, se eu usar 50mm na 70D, ela começa meio aproximado. Por que ela começa aproximado? Porque a 70D é uma câmera cropada, então tem que multiplicar 50 por 1.6, que vai gerar o efeito de aproximação de uma 80mm. A 30 na 70D já daria o efeito de aproximação de uma 50. Porém, como eu sempre falo, cuidado com aquelas balelas de uma 50mm full frame numa câmera cropada vira uma 80. Não, 50mm é 50 em qualquer câmera. Porque quando você muda a milimetragem da câmera, você não muda só da lente, você não muda só o zoom, mas você muda a distorção, achatamento de plano, entre outras coisas que não ocorrem nesse caso. A gente só está falando aqui em relação à aproximação, né? Enfim. Então, o full frame, minha foto ficaria dessa forma, cropado, deixa eu pegar a varinha mágica, clicar aqui, ó.
fazer um Ctrl C, vamos abrir aqui um documento novo, Ctrl V. Então, imagine que as duas fotos minhas estão... Ctrl D para tirar aqui a seleção. Supor que eu tenha duas fotos do mesmo tamanho, ó, do mesmo tamanho e mesma resolução, tá? Que eu fiz essa aqui mais esticada, mas enfim. Vamos supor que elas tenham o mesmo tamanho, mesma resolução, mesmo megapixel, as duas fotos. O que muda dessa para essa? O fundo está chegando mais perto aqui, eu estou tendo um achatamento de plano, ó. A árvore, a distância da árvore em relação a Dani está diferente daqui? Não, está igual. Ela está com uma distorção, esferilizou a borda, que quando você usa as lentes mais angulares é como se você olhasse na parte gordinha da colher, né? E quando usa uma tele é como se olhasse uma colher na parte mais interna, então é o côncavo e o convexo. Mudou alguma coisa em relação a isso? Não. A única coisa que mudou daqui para cá é que aqui o quadro está mais fechado, ou seja, parece mais aproximado o zoom. Então quer dizer que essa foto é maior que essa? Não. As duas têm o mesmo tamanho e os mesmos megapixels, que eu falei, considera que as duas fotos tenham o mesmo tamanho, ó, tipo isso aqui, ó. Deixa eu ajustar aqui o quadro, ó. Elas têm o mesmo tamanho, mesma resolução, mesma quantidade de megapixel. A única coisa que muda, ó, agora ela está na proporção certa. A única coisa que muda dessa para essa é que essa aqui aproximou mais. Isso aqui é um sensor full frame, ele pega o quadro mais aberto, e esse é um cropado, ele pega mais aproximado, mas as duas têm a mesma resolução, enfim, e tudo mais. Porém, tem aquela outra questão, né? A lente, ela é redonda e a foto é quadrada. Deixa eu arrumar a proporção daqui. Por que a lente é redonda e a foto é quadrada? A foto é quadrada porque o sensor é quadrado. E a lente é redonda porque se ela fosse quadrada não seria uma lente, seria um vidro, né? Ela não convergiria os raios de luz. Então, vamos supor o seguinte. Agora vem a questão do vídeo. Uma EFS, ela encaixa numa câmera full frame? Até vai, mas por que não dá certo? Porque o sensor é muito grande pro bocal, assim, pro grau de reflexão, de difusão da lente. Ou seja, como eu falei, a lente ela é redonda. Já que a lente é redonda, vamos supor isso aqui, ó. Deixa eu fazer um outro retângulo aqui, ó, preto. Ó, vamos fazer aqui um retângulo preto e rasterizar. Aqui, ó, rasterize layer. O que eu vou fazer agora é pegar aqui a máscara elíptica e eu vou fazer o seguinte, ó, deixa eu pensar aqui, fazer mais ou menos isso aqui, ó. A minha lente é redonda, deixa eu puxar ela a partir daqui, ó. A minha lente é redonda, então a luz está chegando de forma redonda aqui. Eu vou deletar, Ctrl D, e eu vou deixar assim. Então, o limite da minha lente é isso aqui, ó. Porém, na full frame, o sensor é maior do que o limite da lente. Na cropada, ó, já não tem problema. Por quê? Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Por que na cropada ela entra? Por causa do seguinte, ó. Deixa eu arrumar a proporção. Ó. Tá vendo que essa é a foto, né? Esse enquadramento aqui, ó, que vocês estão vendo aqui do rosto da Dani, que seria esse, ó. Vou pegar aqui, ó. Ctrl C, arquivo novo, ok, Ctrl V. Essa é a mesma foto feita numa câmera cropada e essa é feita na full frame, né? Full frame quadro aberto, cropada o quadro fechado, mas as duas têm o mesmo tamanho e mesmo megapixel que eu acabei de mostrar, não achatou plano, não distorceu, só muda o quadro mais fechado que dá a ideia de aproximação. Então, esse aqui é o sensor da câmera cropada. Ele acaba aqui, quer dizer que tudo que está aqui, a luz vazou. Então, ele está inscrito, ele está dentro certinho, ele bate certinho dentro do limite da lente, ou seja, a lente, ela pega a imagem redonda. Como o sensor é quadrado, ele está aqui no meio, você vai cortar isso aqui, a luz não bate, por isso que a foto sai quadrada, porque só imprime, só impacta no sensor o limite dele. Só que a lente é redonda, então tem luz que está vazando aqui para o lado. Só que não pega no sensor, porque ó, ele só pega esse miolo. Isso no cropado. Já no full frame, se eu pegar essa lente, que é uma lente para câmera cropada, e colocar numa câmera full frame,
Como o sensor é maior, ele vai ficar maior do que o limite de entrada de luz da lente. Então você até consegue fazer uma foto, mas suas fotos vão ficar com essa borda preta, ó. Elas vão ficar assim. Por quê? Porque o sensor é maior. Para não ter isso, eu teria que ter uma lente com um limite maior, para daí sim ficar inscrito o sensor full frame, que daí seriam aquelas lentes da bolinha vermelha. Aquelas lentes que são para câmera full frame, ó, elas têm um limite meio assim, ó. Aí o que acontece? Ó, aí não gera essa borda, porque daí a borda ficaria aqui e o sensor é menor, e aqui tá o sensor cropado dentro, que faz o quadro ficar mais fechado. Então é por isso que não é aconselhado você usar uma EFS, uma lente para câmera cropada numa full frame, porque ela vai gerar essa borda, já que o sensor é maior do que a área de captação de luz, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, a comparação, ó, tá vendo, ó? Essa lente aqui, por exemplo, vamos supor que tem uma lente, ela foi feita por uma câmera full frame. Então, ó, o sensor da full frame, ele fica inscrito certinho. Essa parte aqui, ó, não tá vazando, então ó, ele fica certo. E o cropado tá aqui dentro. Então, se a gente olhar as duas fotos, ela tem o mesmo tamanho, a mesma resolução. Só que como essa aqui é um pedaço, o quadro tá mais fechado, é como se eu cortasse ou dobrasse a foto, gera uma ideia de aproximação. Já o full frame abre mais o quadro. Qual que é melhor? Depende, não tem melhor ou pior, depende da ocasião, né? Algumas vezes o cropado vai ficar melhor quando você quer trabalhar com foto de surf, tele e tal. Você já ganha um fator de aproximação pelo crop do sensor, talvez, né? Enfim, agora para fazer, você tem um lugar mais fechado, uma casa, não tem muito espaço, seria melhor um full frame para você poder deixar a câmera mais próxima, né? Enfim. Então, ó, full frame, cropado. E ó, que eu simulei como acontece, ó. Então você tem, aqui no caso, a lente, vamos supor que seja uma lente, ela é para câmera full frame, então ela pega tudo isso aqui e o sensor full frame fica inscrito certinho. Agora, se a lente é para cropada, ela faz a inscrição aqui, ó, o círculo. Ou seja, ela é menor, ó. Então, a luz só entra nessa região, aqui não tem mais lente, fica tudo preto. O sensor cropado pega a foto normal, porque é um corte aqui dentro. Inclusive, eu falei sobre isso naqueles vídeos, por que celular não distorce foto, sendo que a milimetragem é tão baixa. Ele distorce, a foto é toda esférica no celular, mas o sensor é tão pequeno que pega só o miolinho, e o miolinho tá certo. Né? Então, ó, a lente vem só até aqui. Se eu colocar numa full frame, ó como a foto vai sair com essas bordas pretas, na cropada não. Para não sair, eu teria que ter uma lente que a abertura, que a entrada de luz seja maior, não a abertura de diafragma, a entrada de luz, né? Seja maior para o full frame ficar inscrito. Então é por isso que até serve uma EFS numa câmera full frame, mas você vai ficar com uma foto com essas bordas, o que não faz muito sentido. Então é isso, turma. Foi uma explicação aqui sobre crop, fator de corte, sensores, uma revisão do que a gente já tinha dito para a gente entender a questão da lente. Eu tentei passar por cima por alguns conceitos explicados para quem está vendo esse vídeo isoladamente não ficar perdido, né? Para contextualizar, porque informação sem contexto é manipulação. Então é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, espero que ele tenha sido útil, que vocês tenham gostado. Como sempre, a gente pede aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like, o computador tá ficando louco aqui, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando, interagindo nas redes sociais. Afinal, sua participação é extremamente importante para nós. E não deixe de acessar stackad.com.br para conferir todos os nossos cursos e treinamentos profissionais. Então temos aqui presenciais, online, todos com tutoria, certificação, design, marketing digital, empreendedorismo, fotografia, cinema, criação de jogos, programação, enfim, várias possibilidades para vocês, além de ensaios fotográficos, workshops, meetups, orientação de TCC e monografia. Então é isso aí, muito obrigado a todos por tudo, até a próxima, que eu me despeço e eu fui, tchau, tchau.